Boa tarde, sou o professor Carlos Oldenburg e nós vamos agora fazer uma introdução ao tema que será o motivo da nossa aula teórica de número 8 da disciplina de Pediatria e Puericultura 1, na parte de neonatologia. E essa aula vai tratar sobre os problemas respiratórios do recém-nascido. É a primeira de duas partes previstas sobre esse tema. Como material de apoio, nós sugerimos esses três textos. Um do Caderno de Atenção à Saúde do Recém-Nascido, no seu volume 3, nas páginas 11 a 21. Essa rotina assistencial da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também na Sociedade Brasileira de Pediatria, o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, na sua parte neonatal. A doença respiratória do recém-nascido tem uma importância individual porque ela traz grandes dificuldades no diagnóstico diferencial e, consequentemente, no seu manejo, e também tem uma importância epidemiológica, porque ela compõe de maneira bastante importante o coeficiente de mortalidade infantil. Hoje, cerca de 2/3 dos bebês que vão a óbito antes de completar 1 ano de vida, na verdade, vão a óbito antes de completar 28 dias, ou seja, no período neonatal. Nós temos uma redução constante e consistente da mortalidade infantil no Brasil, e o estado do Paraná e, em particular, Curitiba, apresentam índices que a gente pode considerar como bastante satisfatórios. A dificuldade do diagnóstico diferencial da criança com desconforto respiratório se baseia no fato de que, independentemente da etiologia, os sinais e sintomas em geral serão os mesmos: taquipneia, com frequência acima de 60, sinais de esforço respiratório, gemência, e nos casos em que a hipóxia se torna mais evidente, vai surgir também a cianose. Observem os sinais de esforço respiratório e também ouçam a gemência desse bebê com dificuldade respiratória. Então, frente a um bebê com dificuldade respiratória, é importante considerar fatores como doenças maternas intercorrentes, como infecção, hipertensão arterial, a idade gestacional, isso porque nos prematuros é mais comum o desconforto respiratório do tipo membrana hialina, por exemplo, a presença ou não de asfixia, que pode levar a quadros de hipertensão pulmonar, ou inativação de surfactante também, o tipo de parto, a presença de mecônio, entre outros dados que devem ser considerados ao analisar esse paciente. Dentre as doenças respiratórias do recém-nascido, a chamada síndrome de desconforto respiratório do RN, também mais antigamente chamada de membrana hialina, é talvez a mais importante. Ela também é chamada de síndrome de estresse respiratório ou insuficiência respiratória neonatal. Por definição, ela seria então esse quadro clínico de dificuldade respiratória de início precoce, em geral em RN prematuro, e cuja evolução vai ser influenciada pelo grau de maturidade pulmonar e do próprio RN, pela severidade da doença e também pela terapêutica empregada e o surgimento ou não de complicações. Do ponto de vista etiopatogênico, o que predomina nessa condição é uma imaturidade pulmonar, que se manifesta por deficiência de surfactante, por um desenvolvimento incompleto do parênquima pulmonar e uma instabilidade da caixa torácica. Você vê que o alvéolo sem surfactante tem uma tendência ao colapso ao final da expiração. O desenvolvimento pulmonar
ele vai ser progressivo e só vai atingir a fase de alveolização da árvore respiratória já bem próximo ao termo. Então, o nascimento em torno de 30 a 32 semanas, por exemplo, encontra um bebê com um desenvolvimento pulmonar bastante incompleto. Clinicamente, então, vamos encontrar, de forma clássica, um RN prematuro, que se encontra precocemente taquipneico, gemente, com sinais de esforço respiratório, com uma entrada de ar reduzida nos pulmões. Na radiografia, vamos encontrar um padrão de vidro moído, que corresponde a pequenas atelectasias, é uma microatelectasia, e dá esse padrão retículo granular difuso. Conforme a gravidade da doença, esse padrão de microatelectasia vai ser mais ou menos intenso. Essa doença inicialmente foi descrita com base nos seus aspectos anatomopatológicos porque a mortalidade era muito elevada. E o que se encontrava nessas situações era um exudato proteico na luz dos alvéolos, que deu então esse nome clássico de membrana. Esse é o aspecto microscópico da doença, em que há então um exudato proteico grosseiro na luz alveolar. A prevenção dessa condição pode ser feita com o uso de corticoide antenatal. Ele reduz a incidência e a gravidade do desconforto respiratório, entre outros benefícios, e toda gestante de risco para um nascimento prematuro deve receber corticoide entre a 24ª e a 34ª semana de gestação. A droga mais utilizada é a betametasona em 2 doses de 12 mg intramuscular. Do ponto de vista de princípios gerais, o tratamento vai se basear no equilíbrio entre uma adequada oferta hídrica, um manejo da permeabilidade da via respiratória, um bom suporte hemodinâmico e nutricional, a prevenção de infecções, de maneira que esse bebê possa ser atendido em todas as suas necessidades. E a pedra de toque no tratamento do desconforto respiratório é o uso do surfactante exógeno, que contribuiu acentuadamente para a redução das mortes, do desconforto respiratório, do uso de oxigênio, das complicações como pneumotórax e enfisema intersticial, e acabou com isso também reduzindo as necessidades de ventilação mecânica. De maneira que, nesses casos, a associação de corticoide antenatal e surfactante pós-natal, preferencialmente precoce, melhora substancialmente o prognóstico desses bebês prematuros. Do quadro das doenças respiratórias do recém-nascido, uma outra condição, embora menos frequente, mas não menos angustiante para os pais, é a chamada taquipneia transitória do recém-nascido, ou também conhecida como síndrome do pulmão úmido. Por definição, era uma doença pulmonar também aguda e de início precoce, mas que vai acometer mais aqueles prematuros tardios e os bebês de termo precoce. Em geral, nascidos de parto cesáreo letivo, sem trabalho de parto, portanto, mas que têm uma natureza benigna e usualmente resolve em 3 a 5 dias. Do ponto de vista de fisiopatologia, a gente sabe que os pulmões são preenchidos por um líquido produzido pelo epitélio respiratório e que esse equilíbrio da produção do líquido é fundamental para um adequado desenvolvimento pulmonar. Quando do início do trabalho de parto, essas células epiteliais deixam de ser secretoras e passam a ser absortivas, reduzindo então a quantidade de líquido dentro dos pulmões. De tal maneira que a ausência de trabalho de parto, como se verifica na cesárea letiva, o diabetes materno, o excesso de líquido
situações de asfixia perinatal são fatores de risco para a ocorrência dessa doença. Clinicamente, então, em vez daquele prematuro, a membrana hialina, eu tenho agora um embeditermo ou próximo do termo e que tem como sinal predominante do seu desconforto respiratório a taquipneia. Frequências superiores a 80, embora várias vezes sem muitos sinais de esforço. Ao raio-x, o que se vê é uma hipotransparência que se traduz por um certo grau de edema pulmonar. À esquerda, na sua fase inicial, e à direita, já na sua fase de resolução. O tratamento deve ser suportivo, com oxigenoterapia. O CPAP pode ser útil nessas situações. A gente vai conversar sobre isso na segunda parte dessa discussão sobre doenças respiratórias do recém-nascido. E basicamente é esses dois temas que devem ser abordados com vocês na aula da próxima segunda-feira. Ok? Muito obrigado e até lá.